Uma aranha subia na parede, veio o duende e acabou com ela. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal A Cultura, onde será falado a respeito dos vilões de Spider-Man Homecoming. Roda a vinheta! Homem-Aranha, De Volta ao Lar, De Volta pra Casa, ou Spider-Man Homecoming, é o próximo filme do Cabeça de Teia nos cinemas. A nova aposta feita pela Marvel em parceria com a Sony Pictures terá a direção de John Watts e será estrelado por Tom Holland, além de Michael Keaton, Marissa Tomei e Robert Downey Jr., com previsão de lançamento no dia 6 de julho no Brasil e 7 de julho nos Estados Unidos, integrando de vez o herói ao cânone de filmes do universo cinematográfico da Marvel nos cinemas. Isso porque essa versão da Marvel do herói nos cinemas já nos foi apresentada em Capitão América Guerra Civil, roubando a cena em boa parte do filme. Mas e aí? O que diabos vou fazer com o herói nos cinemas? Depois da cagada em Homem-Aranha 3, dirigido por Sam Raimi, é realmente muito difícil saber. Rolam trocentas especulações na internet a respeito da trama. Tá rolando até mesmo aí um roteiro que possivelmente vazou na internet, sem contar a comparação feita com uma HQ clássica do personagem, lançada nos primórdios da sua origem, onde era apresentado aí uma espécie de premissa para um novo futuro vilão, que ia incomodar o Cabeça de Teia durante um bom tempo e ainda incomoda até hoje. Verdade seja dita, por mais cagada, esdrúxula e incompetente que tenha sido a parte final da trilogia lá do Sam Raimi, estrelada pelo Tobey Maguire, nos seus primórdios em Homem-Aranha 1 e 2, ela de fato honrou muito bem o personagem nos quadrinhos. Isso é fato, não tem como negar. Tanto é que a origem apresentada no primeiro longa foi tão bem concebida, por mais que não tenha respeitado alguns pontos originais da história do herói ou do cânone do mesmo, até hoje em dia não se faz necessário apresentar o mesmo novamente nos cinemas nos mínimos detalhes, porque isso ficou marcado e é referência até hoje. Aí depois veio aquele bolo de, né? E a gente já sabe o que aconteceu. Seguindo aí para a fase do Andrew Garfield. Mas e agora? Quem serão os vilões da nova trama? Ao que tudo indica, existem dois vilões confirmados na trama. O primeiro, vivido por Michael Keaton, é o Abutre, ou Vulture, inventor de um aparelho eletromagnético que lhe concede a capacidade de voar para onde quiser e bem entender, tocando terror em seus alvos com uma armadura com asas afiadas. O sexagenário Adrian Toomes é conhecido por ser impiedoso e calculista. Na história do mesmo, Adrian decide ingressar na carreira criminosa após ser traído por seu sócio, o qual conciliava um projeto que a princípio lhe deixaria milionário, se tornando um assaltante de bancos e super criminoso. O vilão é bem conhecido nas histórias do Teioso por ter sido um dos fundadores do maquiavélico grupo Sexteto Sinistro, que tem como principal objetivo destruir o herói, e já cometeu atos horrendos como sequestrar crianças e jovens com o único objetivo de tentar drenar sua energia vital ou sua juventude. O segundo vilão, vivido por Woodbine, é Herman Schultz, o Shocker. Vale lembrar que essa informação não foi oficializada, mas é muito reforçada por imagens que estão rolando na internet, nas quais o ator traz uma espécie de versão primária do uniforme do vilão. Criado por Stan Lee e John Romita Sr., deu as caras na vida do Teioso em 67, na edição 46 de The Amazing Spider-Man. Também inventor, e Schultz se voltou para o lado do crime e atua normalmente em assaltos a bancos ou roubos grandiosos, onde utiliza seus punhos de energia e uma roupa especial amarelada com listras para abalar seus inimigos com poderosas ondas de choque, que podem até mesmo pulverizar seus alvos. Bom galera, a princípio os vilões são esses. Vale lembrar aí que o ator Michael Kearns foi contratado recentemente e existe aí um grande boato envolvendo o mesmo de que ele interpretaria o vilão O Consertador, que é uma espécie de outro inventor maquiavélico aí que incomoda bastante o Homem-Aranha nas HQs também. Além do fato de que a trama abordada no filme
pode ter uma coligação com uma das tramas mais clássicas dos quadrinhos Marvel, Guerras Secretas. E o fato de que a origem do personagem Abutre também está ligada com a mesma época na qual outros vilões apareceram, aí como o Camaleão ou o próprio Dr. Octopus. E se a gente for colocar em conta que a Oscorp com certeza vai ter um grande peso nesse filme, tá na cara quem é que vai aparecer, né? Ou pelo menos vai rolar aí um easter egg muito grande, né? Então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo possa aí te ajudar a não ficar tão perdido no universo do Cabeça de Teia nos cinemas. E esse vídeo, esse que tu tá assistindo agora, esse foi o vídeo que encerra a primeira série de vídeos oficiais do A Cultura no YouTube, trazendo cultura diversificada até você. Marcando aí uma época de transição do canal. Agora os vídeos no canal A Cultura serão lançados mensalmente. E a primeira temporada do canal, dividida em 13 episódios, se inicia no mês que vem, trazendo em seu primeiro episódio um especial sobre uma das sagas mais clássicas do cinema, Star Wars. Então não perca aí o primeiro episódio dessa série de 13 episódios que serão lançados a todo dia 15 dos próximos meses, trazendo ainda mais cultura diversificada até você. Valeu!